Oi, gente, aqui é a Gabi Prado e a gente tá em mais um vídeo da nossa websérie pra falar do meu apartamento. Dessa vez eu trouxe o Anderson da Mais LED. Olá pessoal, tudo bem? Bom, ele é meu fornecedor, amigo, vocês já conhecem, a gente trabalha muito com eles. E ele participou também aí ele forneceu todas as luminárias, participou também do projeto da minha casa. Isso aí. E sonhou tudo isso comigo também. Então, como eu já falei pra vocês, a gente vai trazer vocês como um cliente, mostrar todas as etapas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho de toda a concepção do projeto, todas as escolhas, o porquê de cada uma delas. E aí depois vocês vão ver o resultado final também. Você quer Gabi Prado, um casal bem jovem. Bom, eu quis trazer esse tema pra vocês, porque essa é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar no escritório, que é a iluminação. Então, sempre nos projetos, eu tenho um coordenador que faz a revisão de todos os projetos, mas a de iluminação em específico é uma que eu sempre sento pra olhar e, enfim, trabalhar em cima disso, sempre fazer alguma modificação. Dar os toques finais, né? Porque é algo que eu gosto muito, desde a época da faculdade e tal. Então, na minha casa específico, eu também criei algumas cenas, como eu faço também na casa dos clientes, e eu gosto muito de iluminação indireta. Então, eu gosto de ter aquela cena, sabe? Chegar em casa, aquele escurinho, uma LED. Eu quase nunca acendo todas as luminárias. Aliás, acho que eu nunca acendi todas as luminárias. Mas estão lá. Quando você precisar, você sabe que você pode contar que vão estar... eu gosto mais de criar cenas, fazer sabe? Fazer o cenário, isso. Então eu acho que a iluminação proporciona muito isso. Então Sim. A gente tem uma cena pra sala de pra jantar, uma cena All-Star. quando eu chego em casa. No meu quarto, por exemplo, assim, lógico, durante o dia, vou me trocar alguma coisa, eu ligo a luz do teto. Mas quando eu tô à noite pra relaxar, você deixa aquele clima mais... Exatamente, aí você cria aquele clima mais sutil, né? Exato. Então uma coisa mais indireta, um cenário mais indireto, exatamente, mais aconchegante. Então, e isso que é legal. Eu amo essa iluminação aconchegante, essa luz indireta. Então vocês vão ver que a gente trabalhou muito isso aqui. Isso foi bem trabalhado mesmo. Principalmente nessa questão de circuitos, onde você deixou todos os circuitos bem definidos, né? E os sistemas que foram usados. Então você tem um sistema que a gente chama ele de FIT 40, Sim. Que é onde você tem nele a possibilidade de ter luz difusa e luz focal dentro de um produto só, Sim. Separando eles em circuitos. Então se você está em casa um pouco mais tranquila, quer um ambiente mais intimista, você deixa só os spots dando destaque aos índices de decoração. Isso é uma coisa que eu não sabia, que eu descobri na minha casa. Que sozinha? dava pra, dentro do New Fit, separar os circuitos. Não, eu descobri com o Vitor, que com o falou em Vitor, casa, quando ele foi instalar. Me ajudar as coisas da Alexa, e a gente separou o circuito do spot do quadro. Então, o spot fica legal. É exatamente isso. Você tem a possibilidade de usar o spot, jogando uma luz do quadro, dando um destaque ao quadro, e ao mesmo tempo fica aquele negócio intimista. Você não vê a luz diretamente como Sim. se fosse uma luz difusa. E ao mesmo tempo, quando você precisar, você tem a luz difusa. Sim, mas eu não precisava acender os dois juntos, ao mesmo tempo. E eu achei Exatamente. incrível dessa luminária. Isso é muito legal. É um sistema muito legal. É um sistema que a gente aplica bastante, né? O FIT 15 e o FIT 40. No seu caso, a gente usou o FIT 40 porque você queria trazer um pouco mais de volumetria para a sala, né? Porque ele é preto, embutido. Aquela barra preta no teto, né? Que fez um desenho, ela criou um detalhe. Fica mais sofisticado, né? Quando você tem uma largura um pouco maior, ela fica mais sofisticada, ela parece um pouco mais. E dentro dele você tem essa vantagem de você colocar esses circuitos, ter essa independência dos circuitos. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo você tem os pontos, né? Os pixels que você direciona, são luminárias minimalistas, né? Onde você posiciona para que você cubra alguns pontos chaves, tipo circulação, destaque imobiliário, destaque em obra de arte ou até mesmo vegetação. Então isso é muito, a gente usou isso bastante no seu projeto, que ficou muito legal. Uma coisa que é muito bom, assim, eu gosto sempre também de trazer novidade para os meus projetos, tanto na decoração quanto na iluminação, em todos os assuntos. Eu não gosto de ficar sempre repetindo a mesma coisa. E aí, eu consegui testar várias luminárias que eu nunca tinha usado antes no meu apartamento. Na sua casa. Ou por não conhecer,
ou por, às vezes, algum receio também de não saber o quanto ilumina, o quanto não ilumina, e medo de errar na casa do cliente. Então, que foi uma coisa que eles me ajudaram também. Que eles têm todo esse know-how aí do quanto ilumina, quanto não ilumina, né? Pra me ajudar. Então, assim, eu fiz a minha planta, mas eles propuseram algumas modificações e umas melhorias no meu projeto. Exatamente. É o que você falou, às vezes a gente fica com medo de testar, e porque a gente está fazendo de um cliente. Então, quando a gente está fazendo a nossa, é um momento onde a gente uma testa. Liberdade, então, né? Na Mais LED, a gente tem essa liberdade porque a gente atende vários profissionais, então a gente acaba conseguindo colocar em diversos locais e mostrar essa diferença de produtos, porque a iluminação, todo profissional de arquitetura, de design, ele conhece de iluminação, ele sabe os efeitos que vão lá. A diferença hoje é você testar os produtos, porque cada produto hoje é importante você saber o que ele pode te trazer, te agregar ou não agregar na obra. Então aqui você realmente quis fazer esse teste, quis levar esses produtos e eu acredito que tenha dado tudo muito certo, porque tá maravilhoso. E uma coisa que eu acho assim que também acontece, hoje a gente já tem 10 anos de escritório. No começo eu não via tanta novidade de luminária tão rápido. Era sempre, né, a de croica, par 20, no máximo tinha uma borda maior, uma borda menor, uma sem borda, aquele negócio assim. Mas não vinha tantos lançamentos. Exato. Para luminárias técnicas, eu digo, né? Sim, para pendente, essas coisas sempre, enfim, precisa ter novidades. Mas, por exemplo, essa Fit 40, né? Fit 40. Fit 40... o Fit 15, tudo isso é mais novo. Mais né? recente, exatamente. Não é uma coisa que... Então, até mesmo esses perfis que a gente usa no teto, a gente usava em marcenaria, mas não tinha tanto. Então, a evolução, é uma coisa né? que eu vejo muito mais novidades de uns tempos pra cá do que antes. A gente tem que ficar se atualizando muito mais. Então, isso de vocês terem um projeto e ajudar a gente é muito bom. Porque, por exemplo, uma outra coisa que vocês propuseram foi... Agora a gente vai falar do meu projeto em si, a luminária dos box. Que é a parte aquela parte no frame, que você coloca, escolhe uma parede, ela rebate, aquilo te traz um clima agradável para você poder tomar um banho. Exatamente. Ela faz um efeito de uma sanca, só que ela é um perfil de alumínio que você embute no teto, ele não tem borda, aí depois você tem que dar acabamento no gesso e tal. E ele faz um efeito de uma sanca, com uma fita de LED. Então, sabe aquela coisa de spa, de uma fita de LED dentro do box e ser gostoso? E você poder contar só com aquela luz, falar, não quero acender o restante, só quero aquela. É um spa, assim, um momento Exatamente. pra relaxar. Essa é a ideia que a gente quer trazer, porque quando você vai pro nível residencial, muitas pessoas têm aquela dúvida, branco frio, branco quente e tal. Quente sempre, né? Quente, assim, é uma dúvida que a gente já corta por aqui, sempre quente. Porque você está indo para sua casa, você quer relaxar, a luz fria ela é um estimulante. Então, quando a gente cria um ambiente como um banheiro, uma sala de banho, a gente sempre pensa no conforto visual também. Antigamente você usava um spotzinho dentro do box e a pessoa ficava com aquele foco ali. Não que seja errado, tal. Às vezes a gente ainda usa bastante. Mas hoje, com essa questão do LED, dos avanços que o LED vem tendo muito rápido, nos últimos 5 anos foi uma evolução incrível. Então hoje você conta com muito produto, muita solução. Então, esse lance de você ter um perfil que faz luz indireta, aconchegante, é uma solução ótima. Porque você tem o teto e às vezes você faz um nicho, é o suficiente para você ter eu tenho a de teto, eu já acho um banheiro, uma sala de banho maravilhosa, entendeu? Bom, então falando do projeto, né, das minhas escolhas. Logo aqui na entrada eu tenho um painelzão de madeira que pega toda a parte da sala, ele vira aqui e oculta as portas do lavabo de entrada e ele vira na cozinha também, ocultando ali a despensa. Então eu quis trazer uma sanca e colocar fita de LED. Isso. Para destacar o painel em si e para trazer essa luz aconchegante. Então, que é já mais um cenário, né? Todo essa volta, né? Todo painel ele tem isso. Ficou bem Na bem sala, legal. a gente tem
2 tipos, né? Nós temos aqui as 2 linhas de Fit 40, onde nós temos os pontos que são difusos e os pontos que são com os spots direcionados para quadro, para marcenaria, para objetos que a gente quer dar destaque. Então isso são 2 cenas, a cena difusa e a cena de decor, né? Onde a gente vai destacar. Nós temos os spots também, o que a gente chama de pixel, que são os minimalistas, são peças super pequenininhas. Que foi um ponto, desculpa, te cortei. Imagina. O povo vai me criticar já. Mas foi... Falar que eu sou Faustão. Que foi um ponto também de melhoria. Isso. Que eles trouxeram pra mim. Então, até então, eu nunca tinha trabalhado com essa luminária. Hoje eu uso que você tinha dúvidas. Mas eu nunca tinha trabalhado. A maioria das ela pessoas. Ela é muito pequenininha. Ela é assim, ela é desse tamanho. Eu falava, gente, isso ilumina alguma coisa? Pelo amor de Deus. Essa é uma das dúvidas da maioria das pessoas. Questão devido ao tamanho, as pessoas têm essa dúvida. Será que isso ilumina? Ilumina, porque é uma aplicação totalmente diferente, uma tecnologia totalmente diferente. Ela é de LED integrado, né? Então você com LED integrado você consegue ter mais fluxo luminoso, né? Com um produto onde ele precisa de dissipação e tal. Então a tecnologia empregada nela hoje é indiferente do tamanho. Entendeu? Então é como um celular, cada vez mais, ou televisão, cada vez mais fino, cada vez menor, então, e cada vez mais potente, cada vez mais funcional. Então essa é uma linha que foi uma tendência que nos últimos 2 anos tomou conta do mercado e está tomando cada vez mais ainda, porque existem coisas até agora bem menores. Não, ela é incrível e agora eu tô usando muito ela. Porque o efeito e o visual dela no forro, ela é muito pequenininha. Muito pequeno. E o efeito de luz dela é muito gostoso, muito bonito. Eu acho mais gostoso do que a dicróica, do que as outras. E pegando esse seu gancho, falando do efeito de luz, nesse caso, você quer ver a luz, você não quer ver de onde vem a luz, entendeu? Então ela consegue ser menor, minimalista, ter uma boa iluminação e diminuir de onde vem essa luz. Então isso te causa uma curiosidade. Sim. Então isso foi trazido muito desses... questão de galerias de arte, que as pessoas querem ver mais a luz na obra e não aqueles spots grandes. Então isso foi começando dali. Então esse é mais um dos produtos que a gente tem aqui. Então aqui na sala a gente conta com o Fit 40, com essas duas. E aí no Fit 40 a gente tem os perfis difusos, né? Exato. E eu tenho 2 spots direcionados para um quadro que eu já sabia a posição dele, onde eu ia colocar, então já coloquei os 2 spots que estão em circuitos separados. Aí o spot eu consigo acender sozinho. Então, por exemplo, eu tenho uma cena na minha casa que é a jantar. Acende toda a parte da sanca, o pendente da sala de jantar e o spot do quadro. Exato. Então ele é muito mais, uma luz muito mais gostosa e não precisa acender todo o teto. E a qualquer momento você pode movimentar. Você Sim. pode trocar o spot de lugar. Resolvi trocar o quadro de posição, eu posso trocar o spot. Sim, é tudo modular, exatamente. né? Isso é muito Ou eu incrível. posso trocar a barra. Eu queria menos luz aqui, eu jogo a barra mais para onde eu prefiro ter mais luz. Sim. E deixo aquele canto um pouco onde eu quero menos luz. Então assim, ele é totalmente flexível, muito utilizado hoje, né? Então é uma solução muito bacana. É uma solução similar ao perfil, porém muito mais ajustável. Tem mais design, né? Exatamente. Enfim, aí aqui eu tenho também um nicho de pedra grande, onde eu tenho a churrasqueira, enfim, toda essa parte gourmet. Então eu tenho também uma LED, que também é uma luz mais aconchegante para varanda. Às vezes eu acendo ela também para o jantar, se precisar um pouco mais de iluminação. E aí vindo para a cozinha, ao invés de colocar um plafond, que geralmente faz, ou um perfil, né? Ou uma luminária só no meio. Ele colocou também um perfil que é tipo uma sanca, como o do banheiro. Então dá uma luz indireta também para a cozinha, que ficou super gostoso e ilumina muito, tá? Não, às vezes a gente tem medo de falar, sanca com LED, nanana. Ilumina muito. Aqui a gente usou um perfil indireto, chama Line-Up, né? No caso do banho, Line-Up com um lado só, porque você precisa iluminar apenas a parede. É a mesma linha. É a mesma linha. E aqui o Line-Up duplo, onde você coloca as faixas de LED que você quer colocar, que você tem a necessidade. No caso de uma cozinha, a gente trabalha com LED de alto fluxo luminoso.
onde, por ser uma peça indireta, ela precisa de mais fluxo para que a onda de luz, né, para que ela consiga voltar e iluminar, porque é um local de trabalho. Então aqui seguimos todos eles no frame, né? Então você não vê a borda, você acaba incorporando ele ao gesso. O pintor adora. Eles amam. Eles amam de paixão. Adoram. E aí, mas essa é um produto muito fácil de colocar, tá? Sim, super. Essa parte do normal frame pegou uma má fama dos pintores, os gesseiros, porque eram peças mais difíceis. Hoje elas já melhoraram muito. Não, melhoraram muito, mas é que assim, tem aquela coisa, do né? acabamento, né? A luminária que tem a borda, o cara corta daquele jeito. E a borda a tampa. O no frame não tem jeito. Não tem jeito. Bonitinho, dá acabamento, pintar. Se ele não cortar bonitinho, é ele que vai sofrer. Vai então, aparecer. Assim, tem um trabalhinho a mais. Tem um trabalho a mais. O acabamento fica incrível. E uma coisa que você falou, que eu acho muito importante também, que sempre me perguntam, clientes, enfim, é sobre a fita de LED, qual fita de LED colocar. Qual é essa fita ilumina direito? Pra cozinha, por exemplo? Sim, porque a gente usa fitas próprias para isso. Então, a luz que é um perfil, que é uma luz para iluminar da cozinha ou do meu closet, por exemplo, é uma fita. É um tipo de produto. A fita que tá na sanca da sala, que ela é mais decorativa, ou no nicho, é outra fita. É outra Elas têm potências diferentes. Fluxos diferentes. É diferente. Índice de reprodução diferente. Então não adianta comprar um rolo e aproveitar para tudo. Achar que você vai conseguir, porque não vai... Eu não posso usar uma fita que eu uso na marcenaria num perfil de teto. Sim, né? Apesar da evolução ser muito rápida, tudo, até mesmo se eu usar uma fita de alto fluxo numa marcenaria, eu até posso usar, mas eu vou distorcer os objetos que estão lá dentro. E na hora que acender, vai ficar um estádio, exatamente. Então eu tenho se for uma estante com muita LED, vira um estádio. Vira um estádio. E você tem que pensar também na questão da decoração, do que você quer causar, da sensação. A cozinha é um alto fluxo, por quê? Porque você está manuseando itens, utensílios, facas, essas coisas. E você quer uma boa luz, você precisa de uma boa luz. A sala já você tem opções. Eu posso ter muita luz ou pouca luz, a depender do cenário que eu quero. Você vai acendendo outras para complementar, exatamente. Né? E nenhuma delas, quando você tiver tudo aceso, você vai perder o cenário. Porque cada uma está posicionada para fazer aquele serviço dela. Todas têm um porquê. Exatamente. No seu quarto, como você falou, você usa muito a arandela e a sanca. É para isso que tá lá. As outras são só para você escolher uma roupa, se trocar. O seu closet tem os perfis, não tá no perfil e bem iluminado. Não tá no centro porque a gente não quer. A gente quer que a hora que você puxe o seu azul marinho, seja o azul marinho. Entendeu? O seu preto seja o preto. Então aqui a gente usa fitas com índice de reprodução acima dos 90. Que é o quê? Que a melhor reprodução de luz é o sol. Então chega a 90, se eu não me engano, aqui é 95, 97. Chegamos quase à luz necessária para que você esteja a questão da reprodução de cor. Isso, entendeu? E ficou muito bom, eu já estou usando, estou morando, posso dizer, porque ele ilumina dentro quase do armário. Exatamente. Quando você acende e abre a porta, porque ele está perto do armário, ele está dos dois lados, bem próximo do armário, então ele ilumina muito bem. O posicionamento é muito importante. O posicionamento importa também. Sim. Bom, então, voltando, né? Aqui a parte de lavanderia, são luminárias mais técnicas, plafon. Que são do dia a dia, também com tecnologia empregada de LED, com LED de qualidade, porque a gente sabe hoje que o que a gente tem muita coisa no mercado, né? Sim. Então, e a gente também tem uma rede elétrica que está se renovando com o tempo, mas ainda há muito pico de energia em muitos bairros de São Paulo. Então, você investir num LED de qualidade, mesmo que ele seja simples, é muito importante, porque ele vai segurar esse tranco de uma queda de energia, não vai queimar com mais facilidade. Né? E tem muito. Região de Moema é uma das regiões que era mais afetadas, a região onde eu moro, que é a Zona Oeste também, Leopoldina também, a rede hoje é nova, então antigamente se queimavam muito. E essa lenda de que o LED não queima é meio que lenda. O LED, ele é feito para durar muito mais do que uma lâmpada convencional. Mas a instabilidade pode ocorrer de causar o dano no produto, como uma geladeira, uma televisão, etc. Aqui eu não tenho muito problema, mas no meu antigo escritório sempre queimava lâmpada. Porque aqui a região de Pinheiros também já é uma região que já passou pela renovação.
Perdizes, Moema, ainda são regiões que estão sendo renovadas pela Enel, então eles estão trocando os transformadores antigos, isso tudo vai estabilizar, por causa da demanda de consumo, né? Bom, no lavabo eu tenho uma pixel no teto também. Essa eu já tinha colocado, eu não tinha medo. Eu falei, no lavabo tá tudo bem, né? É bem intimista, pra ficar intimista ali, né? Eu gosto de uma luz mais escura no lavabo. E eu tenho uma sanca também aqui no fundo, porque eu queria uma luz mais gostosa. Eu não tenho uma luz super forte no lavabo, porque eu acho que não tem necessidade. O lavabo é um retoque de maquiagem de uma visita, um uso rápido seu, então... ou de quem mora. Então, é uma coisa mais intimista mesmo, uma coisa que é pra você encantar, né? Do que eficiência, diferente dos banheiros que você tem que ter outros circuitos, não só da luminária do banho, mas você precisa ter uma boa iluminação em cima do espelho para maquiagem. Sim. Você tem uma iluminação central para ajudar a usar o banheiro inteiro. A gente já vai falar disso, da maquiagem, maravilhoso. Outra vida. Aí aqui no hall eu tenho uma sanca também com fita de LED. E aí eu tenho 2 spots, porque eu já tinha um quadro comprado que eu sabia que ia ser lá também. Então eu coloquei 2 spots direcionados para esse quadro. Todo mundo que entra choca, né? Ama o meu hall. Chama atenção, né? Todos os moradores que sem querer passar falam, nossa, seu hall é bonito, né? Porque a iluminação ela destaca, né? Ela destaca o que o profissional cria, né? O legal é só você pensar com muito cuidado o quanto você quer de luz naquele quadro, naquela obra de arte, porque às vezes você pode exagerar ou faltar. Então tudo tem que ser... um briefing, a gente pega muito o briefing, a gente conversa muito para saber qual é realmente a necessidade de cada projeto. E cada projeto é único, né? Porque cada cliente é único. Entendeu? Então o profissional, você faz o briefing do cliente, passa pra gente... Você monta às vezes o seu projeto e a gente vai, vamos usar esse, vamos fazer assim. E na maioria das vezes, graças a Deus, a taxa de sucesso é bem alta, né? De iluminação, a nossa taxa de sucesso é 100%. Então estamos indo bem, né? Não temos reclamação. Graças a Deus. Bom, aí entrando aqui no corredor dos quartos, eu também, pra mim, não fazia sentido ter muita luz no teto, porque é só um ambiente de passagem, então é uma sanca também iluminada. Isso. Bem intimista, assim. É o suficiente para você atravessar, né, à noite, ou você deixar ali, tipo, uma luzinha bem leve, é uma coisa bem gostosa. Aí entrando aqui no meu closet, tem os perfis que a gente já comentou, então em todo o corredor aqui, ele acompanha o armário. E aí entra no meu banheiro. No meu banheiro a gente tem também o Pixel, é o Pixel, não é? É o Pixel, que é o circuito central, né, que é pro... Esse central, geralmente, a gente costuma falar que é para manutenção. A funcionária chegar lá, limpar, fazer a manutenção do ambiente e tal. Porque o que se usa mesmo você vai usar muito o do banho, que é onde você geralmente a gente chega estressado, cansado, que é um relaxar, e o da maquiagem, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Para a barba, a gente fala que a gente tira o efeito panda, né? Que é onde não tem aquela sombra na cara hoje. E você tem algumas formas de fazer isso, seja com o perfil do teto, seja com a iluminação frontal, com a fita adequada, com a índice de reprodução adequada. Então, hoje você tem essas opções que antes você não tinha. Você era obrigado a trabalhar com um camarim ou só com um spot, né? E você ficava com a região aqui da maçã, preto, e não conseguia maquiar, exagerava. Você ia num casamento e falava, nossa... Você chegava, dava o blush na cara, você chegava no elevador, era o nossa... Não, você quer ver uma pessoa, você vai num casamento, você vê, nossa, que exagero de maquiagem. Tem uma luz boa no banheiro, quem não tem. Entendeu? Exatamente isso. Ou no salão de beleza, que também hoje ajuda bastante, tem muito... salões de beleza fazendo esse retrofit, buscando essas tecnologias mais novas. Essa coisa toda. Bom, aí a gente tem o Pixel no teto como luz geral. Eu coloquei também, isso aí, vou dar o crédito pra mim, porque já era do meu projeto. Já é. Crédito é todo Eu coloquei um perfil que vem na parede, sobe no teto e vira do outro lado na parede, porque eu queria essa luz de frente pra eu poder me maquiar. Exato. No meu outro banheiro a luz era horrível. Na casa dos meus pais também, ela vinha do teto, fazia uma sombra, eu tinha um ódio de me maquiar ali.
Então, e aí eu faço nos meus clientes, eu ficava babando e falando, nossa, eu quero uma luz dessa na minha casa. Então, eu coloquei na minha casa. E aí no meu banheiro, no meu box, eu tinha colocado 3 spots antes de teto. Eu sempre ponho, eu sempre colocava, né? A tá no mini passado vitroica, mais perto da parede. Eu não gosto que venha em cima do chuveiro para não ficar aquela sombra. Então eu colocava mais perto da parede, porque geralmente eu ponho um revestimento bonito também para criar um efeito de luz no revestimento. Mas aqui ele propôs o perfil. O line-up de um lado só, que foi o que gerou essa sanca. Isso. E é uma delícia, porque fica tipo um spa, é muito bom. Esse efeito, você além do você pode usar no line-up, que é um perfil de alumínio, e ele ajuda a manter o LED reto, a dissipação de temperatura. A gente sempre indica usar um LED com índice de proteção IP65 por causa do vapor. Mas uma dica bem legal que eu também gosto de dar você não precisa usar só o line-up, você pode fazer isso com uma própria sanca. Eu já fiz isso em projetos, sabia? Esses dias eu fiz uma sanca. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tem um cliente, depende muito do depende também da budget do cliente também. Coisa toda, né? Tudo isso. E também é uma forma de se fazer. É uma forma muito gostosa de se fazer. Óbvio, o perfil, ele tem todo o estudo de curvatura, tal, ajuda bastante a lavar mais a parede. Mas uma simples sanca também ajuda bastante. Muito. Só toma cuidado, gente, isso é uma dica. Só coloca uma fita apropriada para isso, para que ela consiga durar e você ter sempre essa luminária funcionando perfeitamente. Tá vendo, gente? Mais uma diferença aí de fita de LED. Exatamente. Pra quem sempre me pergunta. Inclusive, quando a gente põe dentro de nicho, eu uso muito também fita de LED dentro de nicho. Apesar de não ter feito na minha casa, eu ponho muito nos clientes. Tem que ser uma fita de LED específica. Exatamente. Não pode colocar qualquer fita que sobrou na obra e colar ali, tá? Pelo amor de Deus. Porque queimar. Assim, você não vai ter nenhum problema de elétrica, porque elas geralmente são 12 ou 24 volts. Né? Então você está protegido contra choque. Mas você vai perder o produto muito rápido, então não vai ter uma durabilidade... É o barato que sai caro, exatamente, né? É o barato que sai caro no momento. Então vai durar no máximo ali 1-2 meses e já vai ter queimado, vai oxidar. Exato, então a gente coloca também a fita específica. Exatamente, que tem uma proteção e ela tem uma durabilidade muito maior. Exatamente. Aí no meu quarto a gente colocou a Pixel, eu nunca gosto de colocar em cima da cama, eu sempre faço ali no corredor. Tem uma sanca iluminada aqui, onde eu tenho uma cortina. E as arandelas Petra, né? Petra. Maravilhosas. O São efeito lindas, de luz dela, e ela é linda, ela é de pedra natural. Então, eu coloquei na minha cabeceira também. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Aí, indo pro home office, aí a gente tem 2 circuitos. É a Pixel também no teto, mas eu coloquei 2 circuitos. Eu coloquei uma luz geral e uma logo em cima da bancada. Porque como é uma área de trabalho, eu precisava que fosse mais reforçada a iluminação. E não é um trabalho que você fica ali exaustivo 8 horas ali, não. É um trabalho que às vezes eu quero trabalhar de final de semana ali 2-3 horinhas, ou à noite terminar algum serviço que eu não consegui terminar. Então você não precisa de nada exagerado, você precisa de algo que tire a sombra que seu corpo cria da iluminação que está no centro. Exato. Então fica bem mais aconchegante. Nós não somos um casal que trabalha de home office todo dia, é muito raro a gente ter um home office. Então assim, um dia que a gente tem é muito... Foi por isso que a gente acabou colocando ela, por causa desse briefing. A gente já sabia, não uso muito, mas preciso. E aí também você pode depois complementar com uma luminária de mesa, caso for, agora eu tô trabalhando mais. Ou então partir por um perfil onde você tenha mais... Mas isso tudo... super atento. Não, sim. No perfil que a gente teve, que a gente conversou, a gente já sabia que atenderia. Mas exatamente isso, fosse 8, 10 horas de trabalho ali, com certeza teria que ser algo para te cansar menos, porque teria que ser algo com mais fluxo de luz, mais fluxo luminoso, mas como é esporádico, foi o suficiente para vocês poderem cumprir as tarefas que vocês precisam. Sim, né? Aí tem uma fita de LED também nos nichos que a gente tem no armário. De marcenaria. O banheiro que a gente... os dois usam esse banheiro, mas como o armário dele fica lá, ele acaba usando mais lá e eu cá. Tem a luz de teto. E aí aqui também tem o perfil dentro do box.
com o mesmo efeito aí pra relaxar. Direitos então, iguais, né? Direitos iguais. Um pouco, ele não tem a luz de maquiagem. É verdade. Ele não precisa, né? Ele faz no outro. Ele vai fazer a barba no outro banheiro. Bom, aí entrando aqui, a gente tem um futuro quarto de bebê, que a gente tem uma sanca iluminada também, pensando em luz aconchegante. Sim. Um perfil, porque aqui é onde é o armário, então é um perfil tipo do meu closet pra iluminar bem roupas e tal, mas Sim. que é menos usado. E a gente tem um circuito a mais aí, porque a gente criou luminária dentro de uma marcenaria, não sei o que, mas como não vai fazer agora? A infra tá pronta. Sem. A infra tá pronta, mas tá lá. Tá na espera. Tá lá. E aí o terceiro banheiro, que esse sim já é um banheiro de bebê, decoradinho, bonitinho. Tem também, igual o banheiro do Yuri, o pixel no teto. Exatamente. E o perfil fazendo a sanca ali dentro do box. Tudo pronto para um futuro uso mesmo dele ali, já está preparado. Sim. O quarto, como você mesmo falou, tem um circuito preparado para futuras intervenções, a elétrica já está preparada. Para futuras intervenções mais decorativas. Mais decorativas, porque, assim, exatamente. Funciona super bem. Funciona. Hoje é um quarto de hóspedes. Funcional, você está pronta para atender atender qualquer pessoa que vai dormir na sua casa. Sim. E aí, futuramente, se quiser fazer alguma coisa, você tem um circuito lá preparado. Quer colocar uma peça decorativa, tá pronto. E aí, pra deixar melhor ainda o meu cereja projeto, a cereja do bolo, ele entrou também com toda a parte dos interruptores inteligentes. E aí ele fez toda a configuração, as minhas cenas, ele organizou tudo pra mim. Como foi no decorrer do projeto, já tava rolando, e aí a gente falou, deixa... tudo preparado, nós deixamos todos preparados, neutro, todos em todas as caixinhas. E como é um braço da Mais LED, essa parte dos interruptores inteligentes, já estava tudo pronto. A gente só substituiu aquela parte que você gostaria, que foram os quartos, as salas, e entramos com essa solução de praticamente tudo, né? Os banheiros, tudo. Os só banheiros, não tem na lavanderia. acho que só não tem na lavanderia. Lavanderia e lavabo. E aí a gente automatizou. Uma solução simples, né, que hoje é muito usada, principalmente pela sua facilidade de instalação, configuração. As assistentes de vozes aí hoje estão em altíssimo, então você consegue programar, você consegue falar por voz, você consegue pelo aplicativo, você ainda usa o interruptor. E teve um caso até especial que a gente usou na cabeceira, que você fez uma cabeceira marrom lá no couro. Eu errei, eu pedi um interruptor madeira, e aí... você não errou, a gente só entrou no tom, ué. Errei. E aí eu odiei quando colocou, e aí eu pedi pra ele, pra gente colocar um outro tom de interruptor. Que combinasse com a cabeceira. Que combinasse com a cabeceira, mas achando eu que seria um branco, um preto, o mais próximo ali do que eu tinha. E aí ele conseguiu fazer da cor específica. Então eu peguei o catálogo de tintas, eu olhei a cor mais próxima do tom do couro. E aí a gente chegou lá, ele mandou pintar da cor. E ele veio especificamente da cor do couro. Então agora sumiu na minha cabeceira. Agora sim eu olho em paz. Essa é uma das vantagens dos nossos interruptores. Eles são totalmente personalizáveis. Seja na madeira, seja na cor, papel de parede. Então a gente consegue personalizar de acordo com a necessidade do projeto. No seu caso, tinha que chegar perto do couro. Você falou, a cor que eu quero é essa souvenir, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome. E aí a gente pegou na fábrica e falou, desenvolve essa... Compramos a cor, desenvolve um interruptor nessa cor. E realmente ficou muito bom. Sumiu, né? Isso que é legal, sumiu. Porque não era pra ele aparecer, né? E aí pode fazer na cor da parede. Então, sei lá, a parede era crômio, pintar da cor de crômio. Cimento que eu não queria em cada ambiente ter uma cor de interruptor. Então eu fiz meio padrão, né? Onde é painel de madeira ficou madeira. Na minha cabeceira, o que eu mandei marrom, fazer. Exatamente, o próximo e no geral ficou o branco. Mas, e aí ele configurou tudo pra mim, e aí o legal do interruptor inteligente é que, por exemplo, aqui eu previ um circuito, mas chegando lá, como é inteligente, tudo conectado no Wi-Fi, a gente consegue mudar. Então eu consigo configurar novas possibilidades. Novas cenas. E aí conectou com a Alexa, e agora a gente não usa o dedo pra mais nada. A gente fala. A gente fala jantar e acende as coisas. Exatamente. Cheguei e acende a luz. Exatamente. Aquele tipo de coisa LED. dos preguiçosos. Agora eu virei uma preguiçosa. Agora tem que malhar um pouco mais, é só ir pra academia. Isso aumenta, eu falo. Lá na Mais LED eu coloquei tudo em interruptor. Eu falei, mas eu aumentei mais meia hora na esteira, porque
De vez eu saio andando pra ligar o interruptor, agora eu falo, cheguei. Mas isso, além da minha casa do cheguei, porque antes eu também tinha interruptor na porta, acendia ali já. E a gente não sabia qual que era. Mas o do quarto, porque o meu interruptor aqui, ele ficou na marcenaria, então não dava pra ser inteligente, o do closet. Aí eu tinha que acender o closet, ia acender o quarto e voltar a apagar o closet. Agora não. Como? Agora eu falo, sacada, acende. Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu costumo chamar de semi-automação, porque a gente sai da automação parruda, que tem muito mais coisas envolvidas numa automação parruda. Não é tudo integrado, né? Persiana com iluminação, de iluminação. É de iluminação. E você parte para uma semi-iluminação, uma automação inteligente com assistente de voz, que é o suficiente. Se fosse uma casa, ficaria um pouco mais complicado por causa dos andares, essa coisa. Sim. Mas aí eu indicaria uma automação mais eficiente, jardim, essas coisas. Mas um apartamento isso super cabe hoje. Isso super cabe em diversas formas. E qualquer um pode ter, gente. É muito simples. É Você tem o neutro no interruptor, que o meu já tinha, porque eu já tinha pedido para a construtora. Pronto. É simples. Ele trocou o interruptor na hora, assim, em um dia e meio, ele trocou todos os interruptores, acho que até um pouco menos. É limpo, rápido. Numa tarde ele configurou tudo e já conectou com a Alexa, já fez a cena e já era. Isso aí. É muito fácil, é uma facilidade. Eu brinco, eu sou um pouco mais analógico. Se eu aprendi, quando eu conheci esse produto, eu falei, então isso aqui é legal. Então isso aqui, se eu consigo fazer, outras pessoas vão conseguir. E é uma solução muito bacana. Ela é bacana desde o seu custo-benefício, porque não é algo caro. A sua eficiência, porque é algo muito eficiente. E poder personalizar isso é maravilhoso, porque você pode ir desde uma simples cor até os desenhinhos. Porque tinha um problema, qual que era a luz do lustre? Eu tinha que ficar apertando botão por botão. Se eu coloco um desenho, eu já sei qual que é o lustre. Entendeu? Se eu quiser tocar, se eu não quiser tocar, eu falo acender lustre. Entendeu? Ou eu vou lá no aplicativo e acendo pelo aplicativo. Simples. Então foi a cereja do bolo aí da minha casa, que eu nem esperava por isso. Mas vale a pena. E é maravilhoso, tô amando. Legal. Que bom que você gostou, ficou muito bacana mesmo. Bom, queria agradecer a sua participação, a aula sobre luminárias. Eu que agradeço poder estar aqui participando, ter participado desse projeto que ficou incrível e agradecer mais uma vez pela nossa parceria. Eu que agradeço. Que sempre é muito boa, os resultados são muito bons e vamos embora para mais iluminar obras, mais gente aí, trazer luz para a obra e para a vida de muitas outras pessoas. Bom, queria agradecer vocês também, espero que vocês tenham gostado do assunto, de conhecer mais um pouquinho também da minha casa, de como funciona todo esse processo de projeto, de arquitetura. Não esquece de curtir, se inscrever, comentar, tudo, e espero vocês na próxima semana.